Capítulo 4. Dos benefícios do serviço, dos programas e dos projetos de assistência social. Seção 1. Do benefício de prestação continuada. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é garantido de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 anos ou mais que comprove não possuir menos de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. Para os efeitos do dispositivo no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sobre o mesmo teto. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão deste benefício, considerar-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, nos quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual de condições com as demais pessoas. Parágrafo 3º. Considerar-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Parágrafo 4º. O benefício de que se trata deste artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário como qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo 5º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Parágrafo 6º. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento que trata no parágrafo 2º, composta por avaliações médicas e avaliação social, realizada por médicos peritos e por assistentes sociais no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Parágrafo 7º. Na hipótese de não existir serviço no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. Parágrafo 8º. A renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarado pelo requerente ao seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. Parágrafo 9º. A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo que se refere o parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 10º. Considerará-se impedido de longo prazo para os fins do parágrafo 2º desse artigo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Artigo 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Parágrafo 2º. O pagamento do benefício cessa no momento em que foram superadas as condições referidas no caput ou em caso de morte do beneficiário. Parágrafo 2º. O beneficiário será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. Parágrafo 3º. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização das atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessão do benefício da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. A concessão do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede uma nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. Artigo 21A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão competente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Parágrafo 1º. Extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora no qual se trata nesse caput, e quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido o direito de qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade
de a realização de perícia médica ou realização da deficiência do grau de incapacidade para este fim, respeitando o período de revisão previsto no caput do artigo 21. Parágrafo 2º. A contratação da pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitando a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício.